Comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, ou a Eucaristia, como alguns chamam, né? Principalmente os católicos. Todo mês nós celebramos a Ceia do Senhor. Para muita gente, participar da ceia é como uma obrigação. A pessoa fala: eu tenho que vir no culto, que é minha obrigação. Outros pensam que participar do pão e do cálice é uma coisa mágica. A pessoa fala assim: eu não sei bem o que significa, eu não entendo bem, mas eu preciso comer e beber, porque esse pão aqui é o corpo, e esse cálice aqui é o sangue, eu não sei o que significa, mas eu tenho que participar. Outros ainda acham que é um negócio chato, né? Tem gente que já vi gente falando assim: hoje tem Santa Ceia, o culto vai demorar para acabar, né? Hoje vai demorar, o pastor vai demorar, tem que celebrar a ceia. E outros pensam várias coisas as pessoas imaginam sobre o que significa a mesa do Senhor. E eu quero falar para você o que significa, o que mostra, o que é possível nós compreendermos, porque Jesus celebrou isso daí com seus apóstolos, partiu o pão, deu para eles, pegou o cálice e mandou que eles fizessem isso sempre. Façam isso em memória de mim, partam o pão, bebam o cálice em memória de mim, participem. Por que Jesus fez isso? E talvez a melhor definição assim de Santa Ceia, além do que está na Bíblia, foi Santo Agostinho quem deu. Ele falou que o sacramento, o mistério, é um sinal visível da graça invisível. Quer dizer, o Senhor se deu a nós de maneira visível, de maneira táctil, de maneira paladar, visual, para você ver, para você pegar, para você comer. Algo que fosse visível, palpável, degustável, mas para sinalizar alguma coisa além, transcendente do que ele mesmo. Então assim, a ceia é um sinal, é um símbolo e um sinal. Se você não entende bem o sinal, você pode cair na idolatria do sinal. Se você não entende bem o símbolo, você cai na idolatria do símbolo. Por exemplo, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. A cruz é um sinal de algo que foi feito naquela cruz por nós. Mas se você não entende o que aconteceu na cruz, se você não discerne, se você não compreende que aquilo é um sinal que nos leva além, é um símbolo que aponta para além. Se você ficar no sinal, você cai na idolatria. Aí é comum pessoas terem cruz, que ela beija a cruz, que ela coloca a cruz lá para espantar coisa ruim, você entendeu? Ele cai na idolatria do sinal, como a ceia. Se você não entender que isso daqui é uma comunicação, é uma revelação, é um sinal que Deus dá a nós, para que você veja, toque,
coma, beba, mas que te leve para além do próprio sinal. Para além do pão e do cálice, que te remeta para além. Então isso aqui é um sinal visível. Você vai pegar o pãozinho, um pedacinho do pão, um cálice, você vai pegar. O tamanho do pão não importa, o tamanho do cálice também não importa. Isso aqui é uma convenção nossa. Eu até prefiro que a gente fizesse grandes pedaços de pão aqui, essa é a minha preferência. Mas como o pessoal não está acostumado, tem gente que tem medo de dar aquela mordida, aí pega um pedacinho. A minha preferência é a gente pegar aqui pão grande e distribuir, e todo mundo pegar um cálice e beber. Porque o tamanho, quantidade não importa, o que importa é o sinal, é o que ele representa, é o que ele diz. Então o que isso aqui, o que isso fala com a gente? Por que Jesus deixou isso para a igreja fazer? Para a gente relembrar o quê? Para sinalizar o quê? Em primeiro lugar, a ceia é um sinal de Deus para a gente, a comunicação para nós, visível, da solução definitiva de Deus para o problema essencial do ser humano. Ou seja, a ceia nos mostra que Deus solucionou o pior problema humano, o seu problema e o meu problema. A ceia é esse sinal que diz assim, Deus resolveu, Deus solucionou de maneira definitiva, completa, cabal, o maior problema humano. O maior problema da humanidade, essa é a solução. Mas a solução não é beber o cálice e comer o pão. A solução é o que ele sinaliza. A solução é que isso aqui nos leva para a cruz de Jesus Cristo. O maior evento da história humana. O maior dia da história, de todos os dias humanos, foi o dia que Jesus foi levantado na cruz. Naquele dia, o plano eterno de Deus se cumpriu. Naquele dia, o sonho dos antigos se realizaram. Naquele dia, o sol se apagou. Naquele dia, se cumpriu definitivamente a solução do ser humano. Qual é o maior problema do ser humano? Pecado. O ser humano só tem um problema, pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta dos outros. O pecado nos separa de Deus. O pecado traz condenação sobre nós. Lemos o texto de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Deus criou o cosmos e o universo de maneira santa e justa, como expressão do seu ser. O ser humano entrou, se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, se tornou um rebelde, e isso passou para a essência do ser humano. O pecado passou para todos nós, e todos nós já nascemos em pecado, separados de Deus, e aí você tem um ser humano pecador e um Deus santo. Um Deus justo. Nós quebramos a lei natural do mundo. Nós violamos a ordem do universo. Nós violamos o padrão estabelecido por Deus. E Deus deu a sua lei, mas nós pecamos. Por isso que Paulo diz que nós todos éramos filhos da ira. A ira justa de Deus sobre nós. Por isso que nós cantamos que sobre nós está a espada da lei de Deus. Esse é o pecado do ser humano. Esse é o nosso problema, esse é o seu problema, esse é o meu problema. Agora, esse é o problema de Deus. Porque Deus é justo e Deus é santo, e Deus só tinha um problema. Deus também nos ama. Deus também é misericordioso. Deus também é gracioso. O coração de Deus é apaixonado por você e por mim. Aí Deus tem um problema. A justiça e a graça, a santidade e a misericórdia do próprio Deus. Ele não pode chegar para você e falar assim, ó, está perdoado, porque você violou a lei do próprio Deus, a essência de Deus. É a essência de Deus, que não pode coabitar com o pecado. Então assim, o ser humano que pecou, ele merece morrer. Então você merece ser condenado definitivamente, eternamente, banido completamente da face de Deus. Agora, o mesmo Deus ama você. O mesmo Deus quer trazer você para perto dele. O mesmo Deus quer abraçar você, quer aproximar você, mas você é um pecador, e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus.
E aí Deus tem um problema. O problema de Deus é o nosso problema. E Deus resolveu esse problema. E Deus trouxe a solução desse problema. E Deus se fez gente. E Deus se fez humano. E Deus se fez carne. E Ele habitou entre nós. E Ele viveu como nós. E Ele sentiu como nós. Ele não pecou como nós. Então, de todos os bilhões de habitantes que passaram pelo planeta Terra, teve um ser humano que não pecou, que não transgrediu, pensamento mau nenhum passou na sua mente, nenhum sentimento, nenhuma atitude, nenhuma omissão, nada. Ele cumpriu a justiça, a lei de Deus, ele foi perfeito, o único justo, o único perfeito, o único que foi completamente santo, todos os dias da sua vida, sempre Jesus Cristo, nele não houve iniquidade nenhuma, o único que o Pai olhou e falou, esse me agrada. Agora nesse Filho do Deus encarnado, Jesus Cristo, ele resolveu solucionar o problema, e falou com o Pai, eu vou resolver esse problema, eu vou pegar a ira, a condenação, a conta, o débito da raça humana, o pecado da raça humana, a sua justa ira, a sua justiça, a sua condenação, vai cair sobre mim, eu vou levar, eu vou carregar, o Senhor pode despejar toda a justiça sobre mim, toda a condenação sobre mim, eu sou o único que é bendito completamente, que não teve pecado. Agora o Senhor vai pegar a maldição de todos os malditos, que são seres humanos, são malditos, e você vai pegar a maldição deles, a condenação deles, e vai colocar sobre mim. Eu vou pagar a pena, eu vou pagar o pecado, eu vou levar a condenação, eu vou receber a ira, eu vou receber o inferno, eu vou receber a maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar, diz a Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele foi moído e traspassado por nossas iniquidades, e o pecado de nós todos, caiu sobre Jesus. Na cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora, o Pai deixou o Filho debaixo da condenação do pecado nosso. Uma única vez na história a Trindade se rompeu. O Filho perdeu a comunhão com o Pai, porque o pecado caiu sobre ele. O nosso castigo caiu sobre ele. A nossa condenação caiu sobre ele. E ele levou tudo isso naquela cruz. Por isso que quando ele morreu lá, antes de morrer, ele falou, está pago, está consumado. Inclinou sua cabeça e entregou o seu espírito. Jesus levou a nossa condenação, Jesus pagou a nossa dívida, como diz Paulo, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele cancelou os nossos pecados, ele caiu sobre ele a justiça de Deus, e agora, naquela cruz, o Pai pega a justiça de Cristo e diz, quem crê no meu Filho, é crucificado com ele, e a justiça do meu Filho, eu coloco sobre quem crê nele. Agora quem crê em Jesus Cristo, quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe a justiça, o crédito, a redenção, a santificação, tudo que era de Jesus, o Pai coloca sobre nós. A nossa dívida ele pagou, e pega todo o crédito de Jesus e coloca na sua conta. E aí Deus olha do céu e vê eu aqui, vê você aí, e ele não vê mais esse pecador miserável chamado Gelson. Ele vê agora a justiça do Filho de Deus. Ele vê a presença de Cristo. Ele olha para mim e diz, filho amado, bendito, você foi lavado, purificado, você é meu. Aí o Pai diz, vem filho, me abraça, porque você está coberto. A palavra vicário expiatório, ele cobriu você,
Ele cobriu você com o seu sangue. E o Pai olha para você e diz: está perdoado, está pago, está purificado. É como se você nunca tivesse pecado. Você entende um negócio desse? Deus olha para mim e diz assim: rapaz, é como se você nunca tivesse pecado, você zerou, e o seu crédito está altíssimo. Qual é a moral que eu tenho com Deus? Qual é o crédito que eu tenho com Deus? É o que Jesus conquistou na cruz para mim. É a justiça dele, é o crédito dele. Deus falou: eu coloco sobre você, aleluia. Na cruz, ele despojou os principados e potestades. O diabo foi destruído na cruz. Foi destruído. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo. Tirou, mas eu ainda peco. Mas ele tirou o meu pecado. O pecado não me mata, não me destrói, porque a minha dívida foi rasgada. Eu só preciso voltar-me para Ele com o coração quebrantado, que Ele diz: está pago, está pago, está pago. A ceia é para você lembrar disso, filho e filha. A ceia é o sinal que Deus deu a solução definitiva para o seu pecado e para o meu. A ceia é o Pai dizendo: essa ceia é só para santos, mas você foi santificado em Jesus. Essa ceia é só para redimidos, você foi redimido. Essa ceia é só para justos, mas você foi justificado em Cristo. Essa ceia é para quem está em paz com Deus, mas Jesus nos deu a paz com Deus. Essa é a obra da cruz. Esse é o dia mais sensacional, é o maior dia da história humana, na morte da sua cruz. Jesus levou o seu e o meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ceia é um sinal dessa solução e da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Graça você não alcança, graça você recebe. Se você fizer algo para alcançar, deixou de ser graça, porque graça é só para quem não merece. Graça é sinal que Jesus pega o pão e diz assim: eis que eu dou para você. Ele deu, pegou seus 12 apóstolos, 12 discípulos, e Judas estava lá. Aqui, Judas, esse é o meu corpo que é dado por você. Aqui, Tomé, esse é o meu corpo que é dado por você. Aqui, Pedro, esse é o meu sangue que é derramado por você. E eu dou de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É dom gratuito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que é isso aqui? É Deus. Deus é gracioso. Você não precisa pagar nada, não tem preço nenhum para pagar, Jesus já pagou. Você não precisa pagar nada, é de graça. Aqui ninguém cobra nada. Aqui é de graça. Às vezes a gente diz: eu vou pagar o dízimo. Diz: você não paga, diz: você devolve. É de Deus, você devolve para Deus. É tudo graça. Você devolve para Deus. Um dia eu estava lá em Londrina ainda, e vi dois irmãos conversando no ponto de ônibus, e um falando para o outro. Eu saí daquela igreja, porque lá só podia participar da ceia com o carnê do dízimo em dia. O cara ficava na porta, na entrada, e falava: deixa eu ver o carnê. Não pagou, não toma a ceia. Aí ele falou: agora eu estou indo na outra lá a gente pode tomar ceia, é obrigado só dar uma oferta para tomar ceia. Seja anátema, irmãos. Jesus falou: isso aqui é de graça. Você não precisa pagar, você só precisa receber. Só precisa receber a graça. A graça é para quem não merece. Eu não merecia. Eu nunca mereci, eu nunca vou fazer por merecer, mas Ele me amou, Ele me atraiu. Eu não sou digno dessa mesa, mas sobre mim está a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho qualidades nenhuma, mas Ele me atraiu pelo seu amor e por sua graça. Ele me aproximou por sua misericórdia. É graça, é de graça. Você não precisa pagar, não tem preço para pagar, não tem cobrança, não tem nada disso, é de graça. Que o Senhor Jesus julgue aqueles que estão transformando o Evangelho em negócio, aqueles que estão relembrando sacrifícios. Você não precisa mais de sacrifício. Falei disso terça, você não precisa mais ficar pagando penitência. Você não precisa mais ficar fazendo autoflagelações. Jesus já pagou tudo. Você
não precisa mais pagar nada. Jesus já pagou o seu pecado. Isso está claro na Bíblia. É de graça, é de graça, é de graça, é de graça, é graça, é graça. Graça é graça. Mas não é perigoso a gente abusar da graça? É. Mas será que a pessoa vai desprezar? Pode ser. Mas Deus apostou na graça. Deus resolveu atrair você não com medo, não com ameaça, não com barganha, não com troca, nada disso, nada disso. Nada disso. Ele apenas partiu o pão e falou: é por você, tomai e comei. Esse é o meu cálice, tomai e bebei. Eu derramei por você, foi por você que eu morri na cruz. Foi por sua vida, por sua causa, foi para te redimir, foi para te perdoar, foi para pagar os seus pecados. Pagou tudo isso. Agora, nós temos gosto, nós queremos pagar. A graça ofende o nosso orgulho. A graça mexe com a nossa soberba. A graça de Deus diz: você nunca é capaz de pagar. Nada que você faça vai pagar. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Que o rei deu uma festa e entrou um cara lá com uma roupa diferente do que o rei tinha mandado. Só podia entrar com um tipo de roupa. Aí o rei chegou lá e falou: como é que você entrou aqui com essa roupa? Aí, velho, eu entrei aqui. Eu falei: não, aqui não pode ficar com essa roupa. Sai fora daqui. Expulsou. Aí você lê essas parábolas, você fala: mas que negócio esquisito. Que Deus ligando com a roupa que a pessoa usa. É simples, é simples. Todos que entraram na festa da salvação só entram com a roupa do sangue de Jesus, com a justiça de Jesus. Aquele homem lá entrou com a justiça própria. Falou: não, eu sou bom, eu vou pagar. Eu comprei 300 penitências, andei a pé, fui lá no templo de Salomão e dei R$1.000. Fui lá na Aparecida, paguei os meus pecados. Eu dormi no chão, rolei na terra, ajoelhei no milho, paguei os meus pecados. Você vai entrar, Jesus fala: essa roupa não serve, cara. Essa é a roupa da sua justiça, é trapo de imundície para Deus. Só entra na festa de Deus e no reino de Deus quem veste as roupas do sacrifício de Jesus Cristo, quem foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Só entra no céu quem recebeu Jesus Cristo e a justiça e a graça dele na sua vida. Só assim. Elimine do seu vocabulário a palavra sacrifício, preço, troca, barganha. Isso já foi pago definitivamente em nome de Jesus. Seja anátema qualquer pregador que falar outra coisa. Seja maldito, mentiroso, filho do inferno, profeta de Satanás, quem pregar outra coisa, quem violar o sangue da aliança, o sacrifício de Cristo, definitivamente já foi pago. É completo, é definitivo. Você não precisa pagar mais nada. Jesus Cristo já pagou e já despojou o diabo na sua morte e na sua ressurreição. O resto é invenção de homens. O resto é a igreja querendo aprisionar pessoas. O resto é a igreja querendo extorquir pessoas. O resto é a igreja que vive de culpa, de medo. Jesus Cristo é graça. Deus é amor, definitivamente. E se o amor não te transformar, você não conheceu o amor de Deus. Se a graça não te santificar, você não experimentou graça. A graça muda, a graça santifica, a graça nos atrai para Deus. É a graça, é o que Deus fez, é o que Deus faz. Ele partiu e deu para vocês. Eu derramei por você. Eu dei o meu sangue, eu dei o meu corpo, foi por você. Sem intermediário, sem estelionatários da fé. O sacrifício de Jesus. Tomai e comei. De vez em quando, eu cometo umas heresias aos olhos da eclesiologia. De vez em quando eu vou tomar meu café, eu pego um pedaço de pão, eu pego aquele pão ali, eu vou passar margarina, eu pego o pão, parto o pão, eu falo: esse é o corpo de Cristo, que foi dado por mim. O alimento mais universal e mais comum do mundo era o pão. Jesus pegou o pão para dizer para você: toda vez que você comeu o pão, você partiu o pão, lembre-se, eu morri por você. Eu dei a minha vida por você. Eu amo você. Eu estou com você.
Ao começar o seu dia, lembre-se, transforme tudo, toda refeição é um sacramento, toda comida e bebida é um sacramento, tudo deve nos lembrar do que Jesus fez por você e por mim. E comece o seu dia, esse é o corpo de Cristo. Você vai falar, mas não é só o pastor que pode fazer, você é sacerdote da nova aliança, você é sacerdote da nova aliança, você pode celebrar, você pode partir, você pode comer e beber, você pode participar, porque agora nós não precisamos de sacerdotes humanos. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao trono da graça, nós vamos direto ao Pai, e você pode celebrar a sua ceia, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com os anjos em testemunha. Esse é o sacrifício de Jesus por você. Esse é o sinal, irmãos, da esperança, da esperança. Jesus falou, vocês vão partir, e até que eu venha, eu vou voltar, e aí vocês vão comer naquele grande dia, quando todos os remidos, de todas as raças, tribos, povos e nações, vão se encontrar, e eu vou partir o pão, e todos vão estar juntos, e aí nesse dia, já não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem doença, nem pecado, vocês comem o pão na esperança, vocês comem o pão na antecipação do reino, quando o reino virá. Quando você está comendo aqui, você está se ligando ao passado e trazendo o futuro. Você está antecipando o que vai acontecer. Pai, eu como, mas eu quero comer o dia que o Senhor vai me dar da tua mão. Nós vamos nos reunir todos. E aí naquele dia o reino chegou, e eu como na esperança de que o reino de Deus chegou, mas não se completou ainda, ele vai se completar um dia. Então nesse mundo, marcado pela violência, pela guerra, por desespero, pelo ódio, nesse mundo cercado de tanta desgraça, se você assiste um telejornal, você vê desgraça, é mãe matando filho, pai matando filho, bebês, é bombas estourando, é guerras químicas, é tragédias e tragédias, mortes e mortes, o telejornal sangra, nesse mundo mal, o que nós celebramos aqui é a esperança de um mundo novo, do reino de Deus que vai chegar, de que a morte vai acabar, a violência vai acabar, o ódio vai acabar, os inimigos de Deus serão destruídos definitivamente. Jesus começou, mas Ele vai completar. Ele está dizendo aqui para nós, olha, vocês estão no íntere, vocês estão no meio, mas eu vou chegar, eu vou voltar, me esperem. Enquanto isso, vão alimentando-se na esperança, vão comendo esperança, vão vivendo de esperança, que eu vou voltar. O apóstolo Paulo indo para Roma no navio, debaixo da tempestade, dias sem ver sol, nem estrelas, só uma tempestade terrível, o barco quase naufragando, Paulo se levanta no meio do barco, pega um pão já mofado de dias no navio, ele pega o pão e diz assim, tomai e comei, isto é o corpo de Cristo, esse navio não vai morrer ninguém, porque Cristo está aqui. É Dietrich Bonhoeffer, pastor que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra, que se opôs a Hitler, fez oposição ao domínio do nazismo na Alemanha. Por causa disso ele foi preso, ficou lá preso. E em 9 de abril de 1945, ele lá na prisão, numa manhã de domingo, ele estava celebrando a ceia com todos os prisioneiros, e o guarda vem e chama Dietrich, venha, e todos sabem que estão chamando para enforcá-lo, ele vai ser morto pelo nazismo, e quando ele vai saindo, os prisioneiros chegam dele e fazem, Dietrich, é o fim, chegou o seu fim, meu irmão, e o Dietrich diz, não é o fim, é apenas o começo da verdadeira vida. Aleluia. Quem vive em Cristo não morre, já venceu a morte, já passou da morte para a vida. O que nós celebramos, o Cordeiro de Deus voltará,
Em breve a trombeta vai ressoar, os céus vai se abrir, e o Filho de Deus, vindo em poder e grande glória, vai chegar nesse mundo e destruir todos os inimigos de Deus, e estabelecer o reino de paz, de justiça, de abundância, de prosperidade. Ele vai trazer o reino aqui, e vai transformar todas as coisas. Ele voltará, Ele virá com poder e grande glória, e o seu povo vai subir e reinará com Ele para sempre. O que nós comemos? Esperança. Vai passar. O mundo não caminha para o caos, os filhos de Deus caminham para a glória. O nosso destino não é o túmulo, o nosso destino é o trono. O nosso destino não é viver numa cama, o nosso destino é um corpo glorificado e ressurreto, que nunca mais enfrentará doença, nem dor, nem lágrima, nem luto, nem morte. É o corpo glorificado, seremos semelhantes a Jesus Cristo ressurreto. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa glória, essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. Por isso não vivemos na derrota, porque Jesus nos deu a vitória. A vitória. O que nós comemos? A vitória dos maus, dos opressores, dos iníquos. Comemos a subversão do reino de Deus. Ele está trabalhando na história, Ele está reunindo o seu povo, Ele está salvando os seus eleitos, Ele está preparando o seu retorno para o dia triunfante. Aleluia. O que nós comemos? Comemos a vida eterna, comemos a esperança da glória, comemos a certeza do nosso coração. Esse corpo vai se decompor, esse corpo é como a semente, diz Paulo. Imagine uma semente de laranja, uma semente é como uma semente. Esse corpo vai voltar para o pó, mas você vai receber o corpo glorificado, completo, perfeito, o corpo de Jesus, semelhante a Jesus Cristo. É isso que nós comemos. Esse pão é um sinal do corpo que eu vou ter. Eu serei semelhante a Jesus, que brilha como o sol do meio-dia. Serei glorioso, serei maravilhoso. Você também. Comemos esperança. Que mais? Celebramos a comunhão com as pessoas. Ao tomarmos o pão e o cálice, somos um só corpo, diz Paulo. É o corpo de Cristo que nos fez um só corpo, uma só igreja, uma só fé, uma só comunhão, um só Senhor. Isso daqui é o sinal da unidade no meio da diversidade. É o sinal que diz assim: olha, olhe para Deus, olhe para dentro, olhe para o futuro, olhe para o passado, mas olhe para o lado. Receba o que Deus fez com você e reparta. É para repartir, é para partir com o outro, é para dar para o outro, é para amar, é para servir, é para se entregar, é para sinalizar que cada um é diferente, cada um veio de um lugar, cada um tem uma cultura, cada um tem uma formação, mas agora não há mais judeu, nem grego, nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre, nem escravo, nem servo, nem homem, nem mulher, nem patrão, nem empregado, agora são todos um só em Jesus Cristo. Aqui acabam-se as hierarquias sociais, as classes sociais, raciais, étnicas, culturais, agora acaba tudo. Agora é um só corpo em Jesus Cristo. Essa foi a revolução do Evangelho no primeiro século, no Império Romano. No Império Romano a igreja se reunia, e era toda uma comunidade, uma sociedade estratificada. Tinha essa classe, que era superior a essa, e embaixo de todas tinham os escravos. Os escravos não tinham direito, não tinham nada. Aí chegava na igreja, o Senhor sentado e o escravo partindo o pão e dando pão para ele. Uma só comunidade. Aqueles que não se misturavam, que não se relacionavam dentro da igreja, na igreja primitiva, eram todos iguais, sem distinção, sem separação, todos partilhando da mesma fé, da mesma comunhão, do mesmo Deus, do mesmo sacrifício, do mesmo pão, do mesmo cálice, sem estratificação, sem diferenciação, todos iguais, lavados e unidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. O que é a ceia? É esse sinal de que na igreja de Cristo não há diferença, na igreja de Cristo não há separação, na igreja de Cristo não pode haver estratificação, na igreja somos todos iguais, na igreja não pode ter aquele que está acima, aquele que está abaixo, todos estão no mesmo nível, no nível de Cristo, todos. Nós temos funções, temos dons diferentes, mas é tudo o mesmo corpo,
é toda a mesma família, é todos da mesma fé, é um só Pai e são todos irmãos em Cristo Jesus, das mais diferentes e dos lugares diferentes, de denominações diferentes, de estilos de culto diferentes, mas são um só em Jesus Cristo. Esse é o sinal da comunhão que deve haver. E por último lugar, a Santa Ceia é um sinal da renovação. Renovação. A palavra que Jesus fala, em memória de mim, em memória é anamnese no grego. É uma espécie de atualização. Não quer dizer que Jesus está repetindo o sacrifício, não. Mas é uma atualização. O Senhor pega tudo que Ele fez e renova, e atualiza dentro de você. É para você atualizar na sua mente. É para você atualizar no seu coração. É para você atualizar na sua vida. Tudo que Jesus fez por mim. Tudo que Jesus sofreu por mim. Ao participar da mesa do Senhor, o Senhor está tornando nova a minha fé, tornando nova a minha comunhão, tornando nova a minha esperança. O Senhor está renovando tudo que está dentro de mim, a minha aliança com Deus, o Senhor está renovando. Então, ao participar da mesa, eu renovo a minha consagração, eu renovo a minha entrega, eu renovo os meus votos, eu renovo tudo que eu fiz. Então, ao participar da ceia, é uma renovação, é a renovação da fé, é a renovação da esperança, é a renovação de todas as coisas. Jesus ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da nova criação. Primeira criação, o sábado era o sinal. Aquela velha criação está destinada à destruição. Jesus ressuscitou no primeiro dia como as primícias. Ele é o primeiro do novo mundo. Deus está reconstruindo o novo mundo a partir de Jesus. E ao participar da ceia, nós estamos entrando num novo mundo. É o que a Bíblia chama de éon, é um novo tempo, é uma nova era, é o Kairos. Na Bíblia tem o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo comum, é o tempo do relógio, está passando. A ceia, a celebração, é o Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo oportuno. É a hora que a eternidade vaza o tempo e entra na nossa história. É a hora que o eterno entra dentro da gente e renova a gente com os valores celestiais, espirituais, eternos. E aí o Cronos, a mesmice, a vida humana é afetada, é tocada pelo reino que virá, entrando agora na terra, nesse mundo. Você entendeu ou não? Ou é muito difícil? Estamos num novo tempo, estamos num novo mundo, estamos numa nova era. Ao participar daqui, você sai do Cronos e entra no Kairos, você sai da antiga criação e entra na nova criação. É por isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. A velha criação já passou, essa vai ser destruída. Nós estamos vivendo nos poderes do mundo vindouro. Está vindo. Eu estou participando da semente do que virá. O eterno invade o tempo. O futuro chegou hoje. Nós antecipamos, atualizamos e renovamos para dentro de nós. É muita coisa, é até difícil de entender, mas é assim que funciona. É assim que é assim que Jesus fez. A velha criação acabou. Deus está construindo um novo mundo em Jesus Cristo. Esse pão e esse cálice é só para quem é do outro mundo, é só para quem é do novo mundo, é só para quem é do novo tempo, é só para quem é de uma nova era, é só para quem vê os poderes do que virá. A velha criação já foi definida, está destruída e a nova está sendo feita. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas como? Eu estou assentado aqui numa cadeira, eu estou assentado aqui no dia 3 de agosto de 2014, no domingo à noite, eu estou assentado aqui, Paulo, não, nós já estamos assentados lá. Mas que loucura, Paulo, que doideira é essa? Que eu já estou em Cristo, eu já sou perfeito em Cristo, o Senhor já definiu o que Ele vai fazer. Eu só preciso me tornar aquilo que eu já sou nele. Ele já chama o que é aquilo que será. Ele já chama aquilo que é aquilo que será. Eu vou ser assim e eu serei assim. E eu estou participando daquilo que virá pela fé. Você entendeu que loucura é essa ou não? É uma viagem no tempo, é uma viagem no cosmos, é uma viagem na eternidade. Aí você fala, eu não entendi, coma e beba. Eu não entendi, coma e beba. O que virá. O reino que virá, aquilo que você se tornará, coma e beba o que Jesus fez por você. Volte no passado, vá para o futuro, deixe eles se encontrarem hoje aqui, nesse pão e nesse cálice. Seus pecados foram pagos,
A glória está te esperando e Jesus está realizando e cumprindo o seu propósito em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a ceia do Senhor. Isso é o pão e o cálice. É isso que nós vamos comer e beber agora. Nós vamos comer e beber graça, esperança, salvação, perdão. O reino de Deus chegou até nós nesse pão e nesse cálice. Amém. Vamos orar? Você está preparado para participar disso? Você sabe o que é isso? Você podia pedir para Deus agora: Senhor, eu queria que tudo isso que foi falado entre dentro de mim. Eu queria ser renovado. Eu queria ser avivado. Eu queria me aprofundar na eternidade. Eu queria ter certeza que os meus pecados foram perdoados. Eu queria entregar minha vida para Jesus. Ore a Deus agora, coloque sua vida diante do Senhor. Eu quero fazer um convite para você agora. Se você não tem certeza que você é salvo, se você não tem certeza que os seus pecados foram perdoados, se você não tem certeza, e hoje você quer confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você quer entregar sua vida para Ele, quer mudar de vida, se hoje você quer fazer um compromisso com Deus, e abrir o seu coração para receber a graça salvadora de Jesus na sua vida, se você quer receber o testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração, que você foi perdoado, que você foi renovado, que você foi transformado, se você hoje quer mudar a sua vida e crê em Jesus Cristo verdadeiramente, e quer participar da ceia com o coração puro e sincero, hoje eu quero orar por você. Eu quero que você tome uma decisão de crer em Jesus Cristo e dizer: eu creio nele, ele morreu por mim, foi por mim naquela cruz, eu recebo o perdão, eu recebo a graça, eu recebo a justiça pela fé. Onde você está, fique em pé e eu vou orar por você. Amém. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus agora. O Senhor está aqui, você quer ter certeza que você foi perdoado, foi transformado, que os benefícios da cruz são por você. Fique em pé onde você está. Coloque diante de Deus a sua vida com sinceridade de coração. Diz: Deus, eu quero participar disso. Deus, eu quero receber isso para a minha vida. Fique em pé em nome de Jesus e tome uma decisão de consagrar a sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Seus pecados foram pagos na cruz por você, e você hoje quer receber e tomar posse da bênção da vida eterna, da bênção da salvação. Você quer participar da ceia do Senhor com o coração puro e sincero. Fique em pé, não importa se você já é crente, se você frequenta a igreja, mas você hoje, coloque diante de Deus agora a sua vida. Coloque diante de Deus com sinceridade. Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor. Em nome de Jesus, fique em pé e vamos orar. Fale para Deus agora com sinceridade. Confesse a Jesus Cristo e chame Jesus para trazer todos os benefícios da cruz por você e para você, para dentro de você. Peço para Ele trazer toda a paz, todo o perdão, toda a justiça para o seu interior, todo o poder do mundo que virá, do reino que virá, para dentro da sua alma, para dentro do seu coração. Ore a Deus agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, Jesus bendito, Jesus santo, nosso Redentor, nosso Salvador, o nosso sacrifício vicário, aquele que levou a nossa morte e os nossos pecados,
aquele que rasgou o véu e nos deu livre acesso ao trono. Eu oro para que todos os benefícios da cruz, tudo que Jesus conquistou na cruz, seja real dentro de nós, Senhor. Não seja uma teoria, não seja um falatório inútil, mas seja verdade dentro da nossa alma. Que a obra de Cristo seja internalizada pelo poder do Espírito Santo para dentro de nós, expulsando o medo, a dúvida, a incredulidade e trazendo paz, perdão, certeza, convicção, alegria, esperança para dentro do nosso coração, Senhor, para dentro da nossa alma. Expulsa todas as trevas interiores e traz a luz do Calvário e da ressurreição. Toda a glória celestial é nossa por meio do Espírito Santo na obra de Cristo. Internaliza isso na nossa mente e no nosso sentimento. Traz isso para dentro da nossa alma. Espírito Santo traz os benefícios da cruz, a certeza jubilosa, a esperança gloriosa, a paz radiante que Jesus conquistou na cruz. A certeza da vitória, expulsa o medo, expulsa a ansiedade, expulsa a preocupação, expulsa a culpa, liberta a mente, Senhor, e rasga para cada um aqui o escrito de dívida. Está pago, foi o meu sangue que te lavou, foi o meu sangue que te perdoou, foi o sangue do Cordeiro de Deus, foi Ele que te amou e que te atraiu naquela cruz. Foi naquela cruz que Jesus te chamou, foi na cruz que Jesus te salvou, e é na ressurreição que Ele te deu uma nova vida. Aleluia. Que isso seja saúde para o corpo, saúde para a alma, saúde para a mente, saúde para o espírito. Que a obra de Cristo seja o poder de Deus dentro de nós para vivermos, em nome de Jesus. E que ao participarmos do pão e do cálice, sejamos renovados em nome de Jesus. Que dos pés à cabeça o Senhor nos renove com a gloriosa esperança, aleluia. Que cada um aqui seja renovado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia. Temos a palavra pregada, que eu acabei de fazer. Nós temos a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. E nós temos a palavra simbolizada, que é o pão e o cálice. Nós cantamos a palavra, ouvimos a palavra, lemos a palavra e comemos a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Convidar os presbíteros que venham aqui à frente, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. O sinal e o símbolo da morte e da ressurreição, da vitória de Jesus, por você e por mim. O sinal e o símbolo. Como eu acabei de ler, irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por você, o corpo de Cristo que foi dado por você. E ele tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Por isso, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, proclamais, anunciais a morte do Senhor, até que Ele volte. Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar, Ele vai voltar, e um dia todos iremos celebrar diante do Cordeiro de Deus. Enquanto isso, nós celebramos pela fé a presença dEle aqui. Ele está aqui, Ele está no pão, Ele está no cálice de maneira espiritual. Nós comemos e bebemos
a graça, a misericórdia. E quem participa disso pela fé é renovado, é fortalecido e é reavivado pelo sacrifício de Jesus. Amém? É a coisa mais gloriosa que nós podemos fazer, participar da mesa. E é a maior honra e privilégio que alguém pode ter, celebrar a ceia do Senhor com os irmãos, com os discípulos de Jesus Cristo. Eu não mereço, ninguém merece. É graça sobre graça, é bondade e misericórdia. Estamos aqui cobertos no sangue de Jesus e participamos com o coração grato a Deus, muito grato por tudo que Ele tem dado e feito por nós. Muito grato. Vamos orar consagrando esse pão e esse cálice ao Senhor das nossas almas. Santo Deus, nosso Pai, nosso coração tem um motivo muito grande, ó Pai, de gratidão, ó Deus, por este sacrifício, ó Deus. Não é só em memória, Senhor, fazemos isto, essa mesa, ó Pai, mas é de profunda gratidão, Pai, por tanto sofrimento que o Senhor passou naquela cruz, ó Pai. Amém, Jesus. Sofrimento físico, ó Pai, chegando até os homens a cuspirem na Tua face, ó Pai. O Senhor foi traspassado, Senhor, pelo sofrimento. Ó Deus, e não foi só o sofrimento físico, mas o sofrimento dos nossos pecados sobre o Senhor. O meu pecado, ó Pai, estava sobre Ti, Pai. Amém. Sobre toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, ó Pai. Por isso, a nossa oração é de gratidão, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta mesa, Pai, que nós queremos consagrar, Senhor. Amém. Em Tua memória, Senhor. Amém, Jesus. Por tudo que o Senhor fizeste a nós, ó Pai. Amém. E obrigado, Senhor, pela esperança que essa mesa representa, ó Deus. Senhor, Louvado amém, seja, Jesus. Pai. Obrigado, Senhor. Amém. É no Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Todos são convidados para participar da mesa do Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são chamados para participar do corpo do Senhor Jesus. Nós vamos distribuir o pão. Enquanto estivermos cantando o hino, você toma o pão, segura o pão, para todos participarmos juntos na mesma hora, celebrarmos no mesmo instante. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em Ti, aprendo
a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor e em todo esplendor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome de eternidade a eternidade. De semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Por isso, todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A distribuição do cálice, os irmãos podem tomar e beber individualmente, conforme o Senhor nos mandou. Tomai e bebei dele todos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Slide, por favor. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti. Aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte
próprio pão, é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão.